Memórias de uma Alma. Jussé Surinhaque. Romance real de Adriano de Mendoza. Psicografado no Centro Espírita Cristão. Sinopse. É um romance expressivo, que desenvolve, num drama de amor, paixão e ódio, vários aspectos da existência dramática de três personagens. Demonstra a presença e ação dos espíritos amigos, no permanente esforço de amparar os que erram e sofrem nas sendas do mundo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você gosta de ouvir os audiolivros do canal? Gostaria de apoiá-lo? Então, por favor, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, estes audiolivros possam chegar a mais pessoas. Gratidão. Primeira parte. Capítulo 1. Reminiscências. Ao pairar na atmosfera radiosa, flutuando nas ondas do éter, a medir, de relance, os páramos do infinito, sinto-me tão pequenino qual ínfimo grão de areia perdido no oceano, e, possuído de santo respeito, exclamo entusiasmado: meu Deus, como sois grande! Contemplando os jogos de luz que em apoteose excelsa, se desprendem artisticamente da imensa catarata de mundos, rápidos evolucionarem na imensidade do espaço, envolvendo-me na filigrana, de um íris de indefinível policromia, deslumbrado, por completo, digo: meu Deus, como sois belo! Ponderando a perfeita harmonia das leis sábias, a que obedecem todas as forças do universo, cujos efeitos se manifestam na fúlgida maravilha da obra da criação, curvo a fronte perante a vossa onipotência e, admirando a vossa ciência, repito: meu Deus, como sois sábio! Que seria de nós sem o divino impulso da vossa vontade soberana? Não existiríamos, simplesmente. Se hoje, pequenino, já posso conceber-vos e imaginar o foco da vossa pura luz, que não será no dia em que, no templo da ciência, puder admirar vossa excelsa irradiação. Onde assentará o imaculado oceano, no qual vai confundir-se a acidentada correnteza das nossas múltiplas existências. Arcano misterioso. Anacronismo do porvir. Podereis ser, jamais, desvendado por nossas pobres almas, que não têm um momento de repouso, ávidas de pesquisar o vosso princípio e fim, coisas ambas que permanecem envolvidas no denso véu de um mistério impenetrável. Vejo-me rodeado de um formigueiro de mundos que atentamente contemplo e, todos habitados. Compreendo, Santo Deus, que a alma lhe são necessários esses mundos transitórios, pontos de apoio no espaço, onde pode desviar, embora por um instante, o seu olhar de infinito, cuja eterna contemplação chegaria a embotar-lhe os sentidos, pois a coisa que mais esmaga é a monotonia do incompreensível. Assim, nas diversas moradas espalhadas na imensidade, a alma vai aumentando o cabedal de conhecimentos que, cada vez mais, alargam o voo das suas percepções. Ao relembrar meu passado e dirigir retrospectivo o olhar ao ponto mais afastado das minhas recordações, ó Santo Deus, que vejo um poético recanto, oásis encantador, que à minha vista se oferece qual miragem deliciosa de sonho paradisíaco. Uma relva abrilhantada pelos raios do sol nascente, onde as aves mais formosas fazem ouvir as cadências dos seus trinos e gorjeios. Árvores seculares ostentam, altivamente, ramagens frondosas revestidas de folhas verdes. Eu sinto-me pregado ao solo, num tapete esmeraldino, matizado de florzinhas em cujas pétalas perfumadas perlífero orvalho cintila. A meus pés, alegremente, brinca cristalino manancial cujo burburinho suave acompanha o cântico das aves. As flores vizinhas comprazem-se, vaidosas, contemplando a própria imagem no límpido espelho das águas. Sentindo também veemente desejo de contemplar-me, inclino-me, instintivamente sobre a relva da margem. Olhe! Ó! Assombro! Desenhada na pura linfa vegeoplástica delicada de uma suave flor de lindo aspecto e alvinitente cor, que, impelida brandamente pela brisa matutina, suavemente balança no hastio alongado. Diante de tão belo espetáculo, sinto no meu íntimo algo de inexplicável,
que não posso exprimir, mas que manifesta a harmoniosa unidade da corrente misteriosa que, suspensa na imensidade, se perde no infinito. Do átomo à molécula, do grão de areia ao rochedo, da flor à ave ligeira, do réptil à quadrúpede, vai o princípio anímico, de evolução em evolução, sofrendo transformações, ganhando faculdades, até ser digno de entrar na própria humanidade e, dela sem parar um instante, sempre em voo ascendente, desprendendo-se mais e mais das suas imperfeições, atravessando atmosferas, cruzando novos espaços, percorrendo vastos horizontes, entrando a fazer parte das humanidades que se agitam em belas e radiosas esferas até, finalmente, chegar vitorioso, cheio de glória, ao ponto culminante da obra da criação, templo sacrossanto da ciência e da perfeição, Éden sublimado no qual a alma se identifica com Deus. Corria o mês de dezembro de 1670. Acabavam de bater 7 horas no relógio colocado na elevada torre da Giralda, catedral, célebre relíquia arquitetônica erigida na Praça Maior de Sevilha, formosa cidade de Espanha, que naquela hora matutina parecia adormecida sob um manto de puro arminho. Quase fronteiro a Giralda, ostentava-se o antigo castelo do Barão de Calatrava, nobre cavalheiro possuidor de avultada fortuna. Dom Armando, homem dos seus 45 anos, era o protótipo da bondade. A uma alma humilde e bondosa conjugava-se coração magnânimo, generoso, verdadeiro coração de ouro. Sentia intensa devoção pelas letras, porém, sua paixão favorita era o estudo das ciências naturais, às quais dedicava grande parte do seu tempo. Isto não o impedia de adorar a estremecida esposa, com a qual se casara havia alguns anos. Homem de costumes sóbrios, suspirava constantemente pelo nascimento de um filho, que viesse perpetuar o nome preclaro dos seus antepassados. Após 15 anos de perspectivas esperançosas, engastadas no céu da sua felicidade, e quando já principiava a declinar ao amargor da realidade, Deus favoreceu com a realização de suas douradas ilusões. Dona Marta acabava de completar 32 anos. Dama formosíssima e virtuosa, que amava o marido, dedicava-se inteiramente a proporcionar-lhe uma existência feliz e venturosa. Vivia retirada, recebendo poucas visitas e saindo apenas para encaminhar-se ao templo, a cumprir os preceitos que lhe impunha a religião católica, que, desde criança, professava, ou, então, para transportar-se a algumas das míseras choupanas dos arrabaldes afastados, onde deixava o seu óbolo em benefício daquelas pobres criaturas que, ao se despedir, lhe inundavam as mãos com o benéfico orvalho do reconhecimento. A baronesa regressava ao solar, sensibilizada com as manifestações de alegria daquelas almas simples, algumas das quais, deitadas em miseráveis enxergas, pareciam ter nascido para sofrer toda a sorte de privações e beber, a grandes sorvos, a taça amarga da dor. Logo se dedicava às ocupações próprias de seu sexo, elevando uma prece ao Criador, prece que condensava a ideal aspiração de toda a mulher que penetra nos domínios de Himeneu. Ter um filho no qual pudesse concentrar toda a meiguice da sua alma delicada, comunicando-lhe toda a vida, todo o calor do seu coração maternal. Possuir um ser, carne da sua carne, sangue do seu sangue e alma da sua alma. Um ser que lhe roubasse todo o seu tempo, ao qual pudesse apertar nos braços, beijar a seu bel prazer e secretamente confiar-lhe suas dores, alegrias, desânimos e ilusões. Essa, toda a sua aspiração. Belo ideal que dignifica a mulher, colocando-a no ponto mais elevado das posições sociais. Belo ideal, que transforma a mulher, para convertê-la em mulher-mãe. Mãe. Que é mãe? É um ser todo amor, todo ternura, todo meiguice, todo suavidade. Um ser que não tem vida própria, pois a sua vida é a do filho. Um ser que reúne todos os amores da terra. Um ser que, qual divina Vestal, sabe sustentar sempre vivo o fogo sagrado do amor. Haverá amor mais nobre, mais sublime, mais puro e santo que o materno? Não. Jamais. Depois do amor de Deus, o amor materno é o que mais sobreleva a todos os amores. E a mulher que em seu coração sente,
Sob o influxo poderoso dessa divina vibração, deixa de ser mulher para transformar-se em anjo. Chegará, pois, o instante desejado e ao mesmo tempo temido de toda mulher. O instante em que, finalmente, se quebraria o dique que continha a impetuosa corrente dos arroubos do seu coração, para que a corrente se precipitasse em ondas harmoniosas do mais puro dos amores, o maternal. Armando de Calatrava passara toda a noite na antecâmara, sentado numa poltrona e com um livro na mão, livro que nem sequer via, apesar de fitá-lo com os olhos fatigados, pois sua atenção estava toda concentrada na alcova da baronesa, assistida pela parteira e pelo médico da família. De repente, o barão levantou-se, abandonando o livro. Acabava de surgir o doutor, que vinha felicitá-lo pelo feliz nascimento do seu primogênito. Meu amigo, disse o doutor, dignai-vos receber meus parabéns. Que o vosso lar seja envolvido numa atmosfera de felicidade com a vinda desse anjinho. Mas, doutor, interrompeu o barão. Marta está livre de perigo. Agora, só depende do trabalho da parteira. O doutor saiu. No mesmo instante em que o eco da última badalada das 7 horas que se perdia no espaço, a porta que comunicava com a alcova da baronesa se abria, aparecendo no limiar a austera figura da dama de companhia, a sustentar uma almofada de veludo escarlate, sobre a qual se debatia um robusto menino de fresca e rosada carnadura. Senhor barão, disse a dama, eis aqui o vosso nobre rebento. Capítulo 2. Nuvens róseas em alvos horizontes. Armando precipitou-se para o recém-nascido, cobrindo de apaixonados e repetidos beijos, que muito bem demonstravam o entusiasmo do seu coração. Meu filho, exclamava, meu tesouro, quero que perpetues o meu nome. Por conseguinte, chamar-te-ás Armando de Calatrava. E, louco de alegria, entrou no dormitório, correndo, para depositar a criança no leito, junto da baronesa, que, embora palidíssima pelo transe perigoso por que passava, dirigiu ao inocentinho um olhar de infinito amor. Não é verdade, minha Marta, que se parece contigo? Não sei. Sim. Ouve-me. Gostas que se perpetue o meu nome? Sim. Para mim qualquer nome satisfaz. Neste caso, ajuntou o barão com ênfase, chamar-se-á Armando de Calatrava. Passaram-se 15 dias. Marta quis, ela mesma, amamentar o filho, dizia que ela própria lhe dera a vida, por isso não consentia que outra lhe desse o leite, máxime estando ela forte e robusta. O barão, sempre condescendente, acedeu. 2 meses depois, a criança era batizada na capela do castelo, seguindo-se pequena festa para a qual o barão convidara as mais íntimas pessoas de suas relações. No decorrer da festa, chegou um mensageiro com uma carta. Rasgando-lhe o envelope e, lendo o conteúdo, o barão empalideceu, embora a seu pesar. Marta, que estava perto dele, reparando na sua comoção, perguntou. Armando, de quem é essa carta? De quem há de ser? De Carlos. A baronesa experimentou um rude choque. Dele? E que te diz nessa carta? Toma e verás, respondeu o barão, entregando-lhe. Ela pegou o papel e leu. Querido irmão. Acho-me em situação bastante precária. Se tu e Marta acreditassem no meu arrependimento, eu pediria para ser admitido novamente junto de ambos. Ousarias negar-te, meu irmão, agora que o céu enriqueceu teu lar com a vinda do teu primogênito? Espero ansiosamente a tua resposta. Carlos de Calatrava. Terminando a leitura, Marta fechou os olhos e permaneceu muda, como se estivesse concentrada em alguma dolorosa lembrança. Armando, que a contemplava ambicioso, atreveu-se a perguntar, embora timidamente. Que pensas, querida? Ela abriu os olhos, sobressaltada, e olhando em volta de si, como a certificar-se de que não eram observados, respondeu com esta pergunta. E tu? Não me atrevo a dizê-lo. Por quê? Temo contrariar-te. Não, meu Armando, jamais me contrarias.
Conheço muito bem a nobreza da tua alma e a generosidade do teu coração sempre disposto a perdoar, mas acho, meu amigo, que não deves ser tão condescendente com ele, pois meu coração me diz que acabará sendo instrumento da tua perdição. Não te atemorizes, Marta. São apreensões vãs. Eu bem sei que devia mostrar-me severo para com ele, mas é o único irmão e não posso deixá-lo abandonado de todo. Nossa mãe pediu-me, no seu leito de morte, que jamais o abandonasse e que procurasse guiar-lhe os passos pela senda difícil do bem. Jurei obedecer e devo fazê-lo. Sim, respondeu prontamente a baronesa, mas ele sempre ouve os teus conselhos como quem ouve chover, e obedece às tuas ajuizadas instruções semeando o mal por toda a parte, destruindo tudo quanto toca. Mas, se o deixo sem proteção, fará pior ainda, demais, e ainda novo. Quando adquirir mais idade e possuir mais experiência da vida, estou certo de que tomará juízo. Não esperes por isso, Armando, aí, o que há é aquele antítese da tua alma. Tu, todo amor, toda bondade, ele, toda perversidade, nem parece que o mesmo sangue corre nas veias de ambos. Bem, querida Marta, concluiu o barão humildemente. Jamais me permitiria desgostar-te, máxime, podendo socorrê-lo sem necessidade de o termos junto de nós. Isso não, exclamou ela abraçando-o. Se o teu gosto é que ele venha, seja bem-vindo. Perdoar-lhe, porém, ajuntou com firmeza, não posso, sinto que jamais o poderei, enquanto não se me apagar da mente a triste lembrança da pobre Helena. Sua sombra querida se interporá, sempre, entre nós dois. Isso agora, enquanto o ato é recente. Mais tarde conseguirás esquecer. Principalmente se chegares a convencer-te de que todos estamos sujeitos à lei da fatalidade e... Nunca. Jamais me convencerei da realidade dessa tua teoria, meu Armando. Como? Então haverá umas condenadas a serem ludíbrio, o escárnio das outras almas suas semelhantes. Como explicar, assim, a lei da igualdade que deve ser perfeita em todos os seus pontos, para que reine a harmonia na obra universal? Sim, minha bela, todos, ao nascermos, já trazemos nosso destino assinado. Nossa trajetória pelo planeta já está preparada de antemão. Muitas vezes, somos nós próprios que traçamos o percurso a fazer, e, todavia, a lei de igualdade não deixa de ser feita em todos os seus pontos. Marta, não há efeito sem causa, por conseguinte, não deixa de ser a consequência, isto é, a resultante de uma existência anterior. Helena, flor delicada, toda sentimento e poesia, quem sabe se não precisava passar pelos sofrimentos por que passou na sua breve encarnação? Quem sabe, também, se alguma falta por ela cometida, em alguma existência passada, maculava sua alma? Certo é que, só no cadinho da dor, as almas se libertam das suas imperfeições. Mas, se assim é, ela teria falido. Certamente, pois matou-se, quando devia respeitar o dom da sua existência material. Marta exclamou. Infeliz. Faltou-lhe a coragem para afrontar o opróbrio da sociedade perversa, que ao invés de estender mãos amigas, ajudando a se levantarem as pobres almas caídas, procura mais afundá-las, encerrando-as no círculo indigno da mais cruel maledicência. E para aquele que precipita uma alma cândida e pura no lamaçal da ignomínia não haverá castigo. Coitado, respondeu o barão, esperam-no inúmeras existências de dores e sofrimentos, e os remorsos mais pungentes o acompanharão por muitos séculos. A baronesa enxugou duas lágrimas, arrancadas à lembrança de Helena. Por que, Marta, alma tão delicada, tão sensível, tão amorosa, nutria o sentimento de ódio ao cunhado, a ponto de não poder perdoar-lhe? É o que vou explicar. Para isso, precisamos retroceder ao ano anterior àquele no qual começam estas memórias. Capítulo 3. Helena. Era um anjo de beleza, de asas imaculadas, uma dessas flores que esteticamente se ostentam na borda esmeraldina dos lagos límpidos, cristalinos e que, ao contato profano da mísera mão humana,
caem desfeitas em chuveiro de pétalas odorantes. Como era bela! Em seu rosto de perfil grego, de alabastrina epiderme, destacavam-se belos olhos rasgados, de azul celeste. Moldurava-lhe a fronte abundante cabeleira de bela cor bronzeada, que, exposta aos raios do sol, despendia reflexos áureos. Alta, maneiras distintas, seu porte elegante não podia ser mais atraente. Filha única do administrador da Vila das Andorinhas, bela propriedade que a baronesa possuía nos arrabaldes de Sevilha, e que majestuosamente se ostentava à margem fertilíssima do Guadalquivir. Desde a mais tenra idade, ficara órfã de mãe, a baronesa encarregara-se de custear-lhe os estudos, internando-a no convento das monjas da Ordem de Maria Auxiliadora. Ali permaneceu ela até completar 20 anos. A baronesa amava muito, não só pela educação que recebera, como também pela bondade da sua alma, e, por isso mesmo, tomou-a como dama de companhia. Helena, desde criança, reconhecendo-se alvo do afeto de Marta, acostumou-se a ver nesta mais do que uma protetora, isto é, uma verdadeira mãe, e assim a tratava por este doce nome. Quando saiu do convento e entrou ao serviço da baronesa, Carlos, o irmão do barão, estava em Madrid, capital de Espanha. 2 meses depois, chegava ele precisamente no dia em que o irmão dava, no castelo, um baile, elegante, festejando, conforme fazia todos os anos, o aniversário natalício de Marta. Naquela noite, a baronesa, radiante de beleza, ostentava na fronte a sua coroa heráldica cravejada de gemas que, à luz dos candelabros de prata, despendiam cintilas resplandecentes. E multiplicava-se, recebendo no salão principal os inúmeros convidados. A seu lado, a gentil Helena vestindo elegante, vaporosa e branca túnica, ornada de rendas de Bruxelas, era o alvo dos olhares de quantos iam entrando, sem saberem o que mais admirar na jovem, se a sua rara formosura, se as suas maneiras delicadas. A festa corria animada. Helena sentou-se ao cravo e tocou uma valsa arrebatadora. Irrequietos pares começaram a voltear pelo salão. Terminada a valsa, quando os cavalheiros acompanhavam as damas aos seus lugares, apareceu um pajem à porta principal do salão, anunciando Dom Carlos de Calatrava. Houve um movimento geral de curiosidade por parte das damas, e de estupor e espanto entre alguns cavalheiros. Marta empalideceu instintivamente, levantou-se atravessando o salão e juntou-se a Helena, que se dispunha a abandonar o instrumento. O pajem retirou-se e surgiu o elegante mancebo, ao encontro do qual foi Armando. Era ele, Carlos. Já é tempo de falarmos um pouco a respeito desta personalidade. Como muito bem dizia Marta, Carlos e Armando eram duas almas opostas. Ainda novos, ficaram órfãos. Ao morrer, a mãe recomendou Carlos a Armando, não somente por ser aquele ainda criança, como também por causa das más inclinações que demonstrava. Armando internou-o num colégio, do qual saiu aos 20 anos. Desenvolvido, intelectualmente, o seu moral deixava, entretanto, muito a desejar. Possuindo finas maneiras, trato afável e insinuante, conquistava logo a simpatia de quantos o conheciam. Belo sem efeminação, elegante, não era de todo perverso, mas as suas ideias materialistas afogavam-lhe no coração os sentidos dignos que porventura lhe se pudessem albergar. Ele não compreendia a vida senão pelos gozos materiais, aos quais sacrificava tudo. Ouro, dignidade, honra. Para ele o amor não passava de um sentimento puramente material, ao qual dava satisfação, sem que se alterasse uma só das fibras do seu coração. Ver, era desejar, e não media sacrifício algum para conseguir o que desejava. Quantas infelizes não caíram em seu poder, para serem logo afastadas com aviltante desprezo. Aos 25 anos, acabara totalmente com herança materna, ficando à mercê de Armando, que não cessava um instante de lhe dar os melhores conselhos, para que pusesse termo àquela vida de escândalos. Prometia emendar-se, mas não cumpria as promessas. Convencido de que nascera apenas para viver e gozar, entregava-se, por inteiro,
As paixões materiais, que mais e mais o afundavam no pego da iniquidade. Seu último escândalo fora em Madrid, onde passava o verão, tirando do lar conjugal uma pobre criatura inocente, cujo marido, não podendo suportar a afronta à sua honra, foi encontrado, certa manhã, estendido num dos bancos do passeio de Castelhana, com o coração varado por uma bala. Infeliz. Quanto a ela, pouco depois abandonada pelo sedutor, que remédio lhe restava senão acabar por descer a escada lamacenta da ignomínia? Em Sevilha, onde ocorrera a maior parte das suas escandalosas aventuras, Carlos era quase temido pelos cavalheiros, cujas esposas fossem mais ou menos belas e atraentes. Tal era, moralmente, o nosso homem. Armando disse-lhe severamente, em surdina: Como? Estarás tu louco para praticar assim tanta estroinice? Ah! Tu sabes. Quem haverá ainda que ignore as tuas proezas? É preciso acabar com essa vida. Carlos, cortando a conversa que começava a desgostá-lo, disse: Sabia que hoje celebras o aniversário de Marta e... Aqui estou. É. Marta. Enquanto assim falava, o seu olhar percorria o vastíssimo salão, e, deparando-se-lhe esplêndido grupo formado pelas mais belas criaturas, para ali se encaminhou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 4. Coração ferido. Carlos inclinou-se respeitoso e, beijando galantemente a acetinada mão da cunhada, indagou: Como vai passando a fada gentil deste paraíso encantado? Ligeiro tremor de lábios e a baronesa respondeu: Bem, obrigada. Mas, dizei-me, cavalheiro, que nova conquista vos impeliu a deixar os vossos afastados domínios para vir perturbar a harmonia reinante no encantado paraíso? Cara Marta. Eu. Perturbador? Sim. Acaso não estáis vendo os olhares desconfiados com que vos estão mimoseando todos esses convidados? E esse ar amedrontando das minhas amigas queridas? Neste caso, respondeu o mancebo com tal ou qual despeito, não sei por que será. Ah! Não o sabeis? Pois bem, eu vô-lo direi. Deveis saber que até este paraíso encantado chegou o eco das vossas proezas. Aqui, ninguém ignora as aventuras não santas em que se acha envolvido o nome de Carlos de Calatrava. O rosto do mancebo tingiu-se de escarlate. Parecia envolvida nas palavras de Marta uma acerba censura à sua escandalosa conduta. Humilhando-se, murmurou a meia voz: Sinto, cara Marta, que minha presença venha perturbar a harmonia do vosso ninho paradisíaco, mas, podeis ter certeza de que Carlos de Calatrava saberá sempre respeitar a fada formosa que aqui reside. Assim o espero, concluiu Marta. Depois, tomando a mão de Helena, apresentou-a, dizendo: Helena Mendoza, minha filha adotiva, e dirigindo-se a esta: Meu cunhado, Carlos de Calatrava. Ele inclinou-se profundamente, beijando a mão que Helena ingenuamente lhe estendia, enquanto que nos seus lábios floreava gracioso sorriso. Naquele mesmo instante, ecoavam no salão os acordes melodiosos de uma valsa lenta. Carlos ofereceu o braço a Helena, convidando-a a valsar. Aceitou, e, apoiada ao braço do cavalheiro, vaporosa e gentil, qual náiade delicada, avançou até o centro do salão, ambos se confundindo logo na onda irrequieta dos amadores de terpsicore. A baronesa não os perdia de vista, presa de tristes pressentimentos que a seu pesar envolviam sua bela alma num véu de intensa melancolia. Tirou-a da sua contemplação a presença de um nobre cavalheiro que a convidou para dançar. Aceitou e, logo que a valsa terminou, o cavalheiro acompanhou-a até ao sofá, onde ambos, devidamente sentados, entabularam uma destas conversas triviais, próprias da alta sociedade. De repente, Marta notou a falta de Helena e teve um sobressalto. Percorreu com a vista o salão e não a viu em parte alguma. Pedindo desculpas ao cavalheiro, afastou-se disposta a procurá-la até encontrá-la. Como que guiada por força invisível,
Aproximou-se de um gabinete que dava acesso ao grande salão por uma porta encimada de um cortinado de veludo roxo com franjas de ouro. Quando ia levantar o cortinado, teve uma ideia. Afastou-o um pouco e espreitou pela frincha aberta entre o cortinado e o vão da porta. O coração oprimiu-se-lhe dolorosamente e, afastando-se daquele lugar, procurava afetar indiferença, porém, sentindo, no mais recôndito da alma, mortal angústia pelo que acabava de ver. Helena estava sentada numa poltrona, de cabeça baixa, parecendo atenta em contar as varetas do seu leque de penas, mas, realmente, para ocultar o rubor que lhe incendia o belo rosto, provocado, certamente, pelas apaixonadas confidências de Carlos, ajoelhado aos seus pés. Terminada a festa, quando os convidados se retiraram, Marta estava convencida de que Carlos causara profunda impressão a Helena, que se mostrava como que concentrada num único e constante pensamento. Carlos recolheu-se, também, aos aposentos que lhe eram destinados. As luzes foram se apagando, e, no castelo, reinou profundo silêncio. Marta e Helena conversavam, ambas sentadas numa poltrona, na própria antecâmara da baronesa. Esta, fitando atentamente a pupila, como se pretendesse ler-lhe nos olhos o que se passava no íntimo da sua alma, perguntou-lhe: Helena, que te pareceu a nossa festa? Oh, mamãe, esplêndida! Jamais me esquecerei desta noite. Quanto entusiasmo! Dize-me, filha, que foi que mais atraiu hoje a tua atenção? Helena perturbou-se. Tal perturbação não passou despercebida à baronesa, que a observava atentamente. Não sei, mamãe. Tudo. Tudo foi para mim motivo de satisfação e alegria. A amabilidade daquelas damas pertencentes à alta sociedade, que, esquecendo a minha humilde condição, me trataram como se eu pertencesse à alta classe, despertou no fundo do meu coração um tal sentimento, que jamais deixarei de manifestar-lhes a minha gratidão. Sim, ajuntou a baronesa, especialmente as atenções de Carlos. Nova perturbação da donzela, que respondeu grandemente confusa. Pois é. Também a ele devo agradecer. Marta, cingindo a formosa cabeça de Helena e afagando-a como se fosse uma criança, exclamou: Vamos, minha Helena, confessa que Carlos te causou profundíssima impressão. Como única resposta, ocultou o lindo rosto no peito da baronesa e desatou em pranto. Marta sentiu uma angústia indescritível. Conta, minha Helena, conta-me as tuas impressões. A jovem, erguendo o rosto e fitando serenamente a baronesa, disse: Pois bem. As suas palavras despertaram no meu coração um sentimento novo, completamente desconhecido para mim, até hoje, e que atribuo seja amor. Sinto que o amo, embora seja indigna do seu amor, dada a minha condição. Indigna? Jamais, replicou a baronesa prontamente. Tu, minha Helena, és digna de ser amada por um príncipe. O único inconveniente que há é que foste muito depressa a abrir teu coração à esperança, deixando embalar tua alma com palavras rodeadas de falsa paixão. Oh! Que dizeis, minha mãe? Será possível proferir palavras representando uma paixão que não é sentida? Infelizmente assim é. Carlos não te ama, estou disso convencida. Ele não procura em ti outra coisa além de uma nova vítima para juntar ao rol das suas conquistas galantes. Santo Deus! Exclamou Helena, de cujos olhos começou a desprender-se um manancial de lágrimas, ao mesmo tempo que dizia: Será possível? Será o amor, que me confessou, um falso amor? Sim, eu devo crê-lo, pois quando a senhora o diz, razão terá para falar assim. Esquece-o, minha Helena, enquanto é tempo. Ele não pode fazer-te feliz, é indigno de ti. Ouve e segue meus conselhos, que são de uma mãe que te adora e deseja unicamente a tua felicidade. Pois bem, concluiu a pobre moça enxugando as lágrimas. Procurarei fazê-lo, mas, para isso, também será preciso deixar sua companhia e ocultar-me em algum lugar onde não possa mais vê-lo. Sim, minha querida filha, vai reunir-te a teu pai,
lá na Vila das Andorinhas. Capítulo 5. A Vila das Andorinhas. Era um formoso edifício apresentando a forma de castelo feudal, e que, já o dissemos, se elevava elegantemente à margem do Guadalquivir, que ali adquiria profundidade bastante considerável. A porta principal abria para o lado do rio e estava colocada ao alto da marmórea escadaria, cujos primeiros degraus eram lambidos por águas tranquilas e tão límpidas que deixavam ver o fundo do leito arenoso. 15 dias havia que a bela Helena habitava a vila, na companhia do pai que ela muito adorava. Ernesto Mendoza era, desde a sua mocidade, o administrador da vila. Ele idolatrava Marta e tinha razão para dedicar-lhe tão intensa a devoção. A baronesa passou noites a fio velando à cabeceira do leito de sua defunta mulher, que veio a falecer-lhe nos braços. Foi ela quem cuidou da educação de Helena. E lá, finalmente, quem o confortava nos momentos em que a dor o afligia, a verdadeira dor produzida pela perda da querida companheira. Quando Helena veio reunir-se a Ernesto, contava este já 45 anos de idade, embora parecesse ter muito mais. A tristeza que invariavelmente o dominava, pela ausência daquela que sempre fora fiel companheira, ia minando a sua constituição outrora tão robusta. Homem de vastos conhecimentos, possuía igualmente acrisolados dotes morais. Sua crença em Deus e na emancipação das almas, fazia-lhe desprezar as falsas glórias deste mundo e dava-lhe forças para guardar o momento, tão ansiado, de reunir-se aos seus entes queridos, na pátria celestial, onde as almas vão descansar depois da fadigosa existência, e onde os que muito sofreram vão gozar a recompensa de uma bem-aventurança eterna. A chegada da filha reanimou bastante. Marta, para não afligir mais aquele coração já tão ferido, não lhe revelou a verdadeira causa da remessa de Helena para junto dele e fez mal, pois o pobre pai, para não contrariá-la, deixava agir com toda a liberdade. Helena, que também nada lhe revelou, passou os primeiros 15 dias triste e melancólica, pois não podia afastar da mente a imagem de Carlos, cujas apaixonadas palavras pareciam vibrar ainda aos seus ouvidos, repercutindo suavemente no mais íntimo do coração. Amudadas vezes, lembrava-se das ternas palavras da sua nobre protetora. Esquece-o, minha filha, pois ele não pode fazer-te feliz. E, oprimindo o coração com ambas as mãos, fechava os olhos para afastar a imagem de Carlos, murmurando quedamente: sim, quero esquecê-lo, pois ela me disse e devo obedecer-lhe. Aquela alma boa e gentil não pode enganar-se nem enganar-me. E procurava desviar o pensamento daquela noite formosa, em que pela primeira vez lhe ecoaram nos ouvidos as palavras apaixonadas de um galã. Pobre Helena! Pobre flor destinada a fenecer tristemente, vítima do seu primeiro amor. Pensava esquecê-lo. Infeliz! Não sabia que, ao penetrar num coração, a aguçada flecha de Anteros eleva-se qual fúlgida chama, que eternamente rebrilha, sem que os tempos nem as distâncias a consigam jamais extinguir. A poucos passos da vila e à sombra de frondosas árvores, havia uma antiga fonte que se elevava poeticamente, qual artística recordação de tempos memoráveis. Numa tarde aprazível, Helena, tomando de uma ânfora, encaminhou-se lesta até a histórica fonte. Ali chegada, depositou a vasilha e, qual etérea ninfa de algum mitológico Éden, esperou que transbordasse o cristalino elemento. De repente, passou um mancebo que parou extasiado ante a oriental beleza daquele quadro poético. Helena, que contemplava o movimento da ninfa a cair na concha da fonte desfazendo-se em semicírculos, em ouvindo o rumor de passos, levantou o formoso rosto, para abaixá-lo no mesmo instante, ruborizado. Helena! Exclamou o mancebo, sois vós. Ó! Instante venturoso que me permite novamente encontrar a deusa do meu coração. A donzela, procurando conter os impulsos desordenados do coração, tomou a ânfora e, inclinando-se, disse com voz incerta: boa tarde, Dom Carlos. Queira desculpar, mas estou com pressa. E deu 2 passos, procurando afastar-se. O mancebo, rápido, cortou-lhe a retirada, exclamando apaixonadamente:
Não, Helena, não vos afastareis sem antes saber que vos amo. Que por vós há de mim no peito uma chama que jamais se extinguirá. Podereis ficar indiferente, sabendo que dos vossos olhos desprendeu-se a faísca que havia de comunicar o fogo que arde constantemente no santuário do meu coração? Ela, procurando desprender a mão que o mancebo arrebatara, cobrindo-a de beijos, disse com espanto: Cavalheiro, por Deus, soltai-me. Eu agradeço sumamente o sentimento que nutris por mim, porém, não posso jamais corresponder ao vosso amor. Carlos empalideceu horrivelmente e perguntou: Será que já entregastes o coração a outrem? Não, respondeu Helena, perturbando-se. Ele calou-se, olhando-o atentamente. Não podia compreender aquela perturbação, nem aquele ar esquivo, tão diverso dos modos atraentes com que o tratara naquela noite inesquecível. De repente, acudiu-lhe a lembrança da conversa que tivera com a cunhada, na mesma noite, e achou a explicação da estranha conduta de Helena. No pressuposto de Marta o ter difamado perante a donzela, seu coração encheu-se de rancor pela baronesa e jurou vingar-se, caso o viessem a fracassar os seus perversos planos. Realmente, não amava aquela criatura. Apenas cativava a sua excepcional beleza e obedecia ao costume habitual de cortejar todas as damas que lhe pareciam belas. Vendo que ela se preparava novamente para partir, disse com simulada tristeza: Ah! Já sei. Difamaram-me, não é assim? E eu que vos amo, como jamais criatura humana poderá ser amada, terei de afastar-me com o coração traspassado e tristemente amargurado pela ideia de ter conquistado o vosso ódio. O vosso rancor. Helena, não mais podendo conter-se, interrompeu bruscamente, exclamando: Oh, não! Jamais poderei guardar em meu coração sentimentos tão maus. Não. Eu não posso odiar a quem quer que seja, muito menos a vós que me estáis demonstrando tanta afeição. Mas... Sim, apressou-se a dizer Carlos, disseram-vos que eu mentia, que protestava amor a inocentes criaturas, nas quais punha olhos com o único intuito de perdê-las, deixando-as logo abandonadas à sua tristíssima sorte. Pois é. Não sei mentir. Assim me disseram. Dizei-me, cara Helena, quem foi que vos falou tão mal de mim? Ela baixou os olhos e respondeu perturbadíssima: Não posso dizê-lo. Nem é preciso. Foi Marta. Senhor. Um raio de fogo passou pelos olhos do mancebo, que disse: Ouvi-me, Helena, eu explico a razão por que Marta assim procede. Nas minhas veias corre o nobre sangue dos Calatravas, e jamais o meu irmão consentiria em ver-me unido a uma rapariga de humilde nascimento. E logo, fitando a moça nos olhos e dando ao seu olhar todo o fogo da mais intensa paixão, continuou: Mas eu, querida, entregarei meu coração a quem julgar conveniente, seja nobre ou não. Sei que me amais e como sois digna até de um príncipe, ofereço-vos a minha mão. Em seguida, continuou, deixando-se cair de joelhos aos pés da moça: Dizei-me, anjo adorado, dizei que me amais, que correspondeis ao meu amor. Era a última seta desferida por mão de hábil atirador. Helena, que só de o ver sentira reanimar-se a chama da sua paixão, esquecendo os santos conselhos da bondosa protetora, incapaz de continuar sustentando aquela luta titânica entre o amor e o dever que abrigava no íntimo do seu coração sensível, deixou-se cair nos braços que se estendiam. Pobre anjo. Capítulo 6. Flor que fenece ao sopro do desengano. Bem depressa, Ernesto começou a perceber que as visitas da filha à fonte iam se tornando cada vez mais demoradas. Certo dia em que ela voltou, quando o sol principiava a desaparecer detrás dos montes, decidiu-se a investigar a razão de tão estranha demora. No dia seguinte, esperou que Helena saísse. Na hora costumada, tomando a sua ânfora, ele encaminhou-se pela senda da poética fonte, sem reparar no pai que a seguia a certa distância. Ernesto, procurando não perder um só movimento da filha, avançava rente aos matos que cresciam à beira do caminho, pronto a esconder-se atrás deles,
caso ela se voltasse. De repente, precipitou-se atrás de uma moita de espessa folhagem, esperando ansiosamente e murmurando em tom lastimoso: Meu Deus, que vejo! Será possível? Pobre da minha Helena! Perdida! Ai de mim que só agora compreendo a razão por que Dona Marta me restituiu. Sim. É ele. É Dom Carlos. Ah! Minha filha, sem o saberes, cais na rede infame que este perverso te estende. Mas eu farei quanto estiver ao meu alcance para livrar-te das mãos desse libertino. E efetivamente, Carlos permanecia de pé, junto à concha da fonte, esperando pacientemente a chegada da formosa donzela. Ernesto, sabendo já a causa das contínuas e demoradas surtidas da filha, regressou lentamente à casa, triste, pensativo, com o coração oprimido por indizível angústia. Esperou o regresso da filha e, logo que esta chegou, apertando-a com perguntas, conseguiu que tudo confessasse. Depois, ele lhe relatou quanto sabia a respeito do rapaz, proibindo-lhe terminantemente toda e qualquer comunicação com ele. Ao ver o pranto da filha magoado pela sua grande aflição, estreitando-a nos braços, disse-lhe meigamente: Minha Helena, jamais devias ter desobedecido aos ternos conselhos da tua protetora, pois ela é um anjo que vela continuamente por ti. Tudo quanto ela te disse de Dom Carlos é certíssimo. Eu sei, pois quase o vi nascer. Sou teu pai e jamais consentirei que caminhes para um abismo de sofrimentos e amarguras, no qual fatalmente hás de precipitar-te, arrastando-me também na tua queda, se não deixares de pensar nesse homem. Bem vês quanto te amo e poderás julgar facilmente que eu seria incapaz de enganar-te, quando daria todo o meu sangue, até a última gota, só para ver-te feliz. Ela, enxugando rapidamente as lágrimas e beijando no rosto o pai aflito, exclamou resoluta: Basta, meu pai querido, basta. Jamais me permitiria causar-lhe o menor desgosto, a mais leve aflição. Não quero mais vê-lo e procurarei esquecê-lo, embora me seja difícil. Filha, se o não vires mais, conseguirás esquecê-lo. Faze um esforço. É para teu próprio bem. No dia seguinte, o mancebo apareceu no ponto habitual, à espera da donzela. Esperou meia hora. 1, 2. E começou a impacientar-se. Depois de 3 horas de inútil expectativa, decidiu retirar-se, pensando que Helena talvez estivesse doente. No outro dia, voltou e teve a mesma decepção. Atravessou-lhe então, a mente, a ideia de um novo impedimento e quis por força vê-la, pois, embora impelido unicamente pelo despeito, estava resolvido a seguir avante na empresa, custasse o que custasse. Quando a sombra da noite se estendeu silenciosa, qual manto funéreo sobre a paisagem campestre, uma silhueta negra passeava ao longo da grade que circundava a vila. Era Carlos que ali aparecera, a ver se conseguia avistar a encantadora Helena. Bastante tempo havia que ali se encontrava, quando uma das janelas da parte superior do edifício se abriu e apareceu o busto gentil daquela fada. A suave claridade das estrelas, seu rosto mais branco parecia qual puríssimo lírio perdido na solidão de umbrosa relva. Naquele instante, a diáfana Selene mostrou a pálida face por entre as sombrias nuvens que até então a ocultavam. Ao levantar a cabeça para contemplar o satélite, 2 lágrimas cintilaram nos olhos da donzela. Helena! Exclamou o rapaz, a meia voz. Ela baixou rapidamente a vista, empalidecendo ainda mais, e, ao divisar o vulto de Carlos, fez um movimento para retirar-se, porém logo se deteve amedrontada por estas palavras do sedutor. Helena, não vos retireis ainda, pois estou disposto a tudo. Esperai, antes, um pouco. Em seguida, tirou do bolso seu vademecum, escrevendo rapidamente algumas palavras. Arrancou depois a folha e, curvando-se, apanhou do chão uma pedrinha, que envolveu no escrito e atirou com presteza em direção à janela. O bilhete passou por cima da cabeça da moça e foi cair justamente no meio do quarto. Depois, tirando o chapéu, disse-lhe adeus, afastando-se rapidamente. Helena,
aterrorizada pela ousadia do mancebo, permaneceu como se estivesse presa à janela, vendo-o distanciar-se, até que seu vulto desapareceu inteiramente na curva da estrada. De repente, um arrepio lhe percorreu todos os membros, obrigando-a a retirar-se da janela, que fechou precipitadamente, possuída de intenso pavor. Da folhagem da velha árvore que se elevava rente à janela, acabava de sair o sinistro pio de uma coruja. Tristes pressentimentos envolveram a alma daquela pobre criatura que, dirigindo-se para o leito, sentiu pisar um corpo estranho, que a forçou baixar-se para verificar o que era. Era o bilhete envolvido na pedrinha que ali tinha caído. Apanhou e, desdobrando-o, leu: Helena, amanhã, a esta mesma hora, comparecereis na portinhola do muro do jardim. Pressinto que a chama do nosso amor se apagou. Tenho o direito de o saber. Não deixeis de aparecer, pois do contrário faço um escândalo. Meu Deus! Exclamou, desatando a chorar. Haverá maior desventura. Se não compareço à entrevista, ele promoverá escândalo, pois é temerário e não recua diante de obstáculo algum. Se for, meu pai pode surpreender-nos e o escândalo será o mesmo. Que fazer? Pobre menina! Que suplício seu! Durante toda a noite não dormiu, atormentada constantemente pelos mais tristes pensamentos. Apenas despontar o dia, já estava de pé, disposta a não sair do quarto e a obedecer à voz interior que lhe dizia: Aigite se tensionas vê-lo. Evita essa entrevista. De momento a momento, consultava os ponteiros do relógio, que pareciam correr vertiginosamente, apressando o momento fatal. Enfim, chegou a hora. Helena espreitava por trás das vidraças. Tinha os olhos fixos no caminho que ia findar na vila e que se apresentava muito escuro. Súbito, brilhou uma luz, que, por um instante, rasgou a densa treva da noite. Mal pôde abafar no peito um grito de espanto. A luz acabava de brilhar junto à portinhola indicada. Era ele sim. Não podia vê-lo, pois ali a escuridão era intensíssima, devido às árvores que naquele sítio cresciam em profusão. Santo Deus! Exclamou, se algum dos camaradas o perceber, é capaz de lhe desfechar um tiro. Tremor convulsivo apoderou-se-lhe do corpo. Por fim, levantando, aproximou-se de um guarda-roupa. Abriu-o, tirou um manto escuro, e, vestindo-o, dizia consigo mesma: Irei adverti-lo do perigo que está correndo e ao mesmo tempo dizer-lhe que é preferível me esqueça, visto que nosso amor é impossível. Ele afastar-se-á. Que importa sofra meu coração a maior das torturas. Ao menos, evitarei algum trágico desenlace. Assim meditando, deixou o aposento e, silenciosamente, foi descendo a escada que dava acesso ao jardim. Deslizando qual sombra por entre os canteiros de flores, chegou até junto da portinhola. Ali se deteve, indecisa. Seu coração batia violentamente. Faltava-lhe a coragem. 2 ou 3 vezes avançou para abrir a portinhola e, outras tantas recuou, desejando obedecer à voz interior, que, naquele momento, se fazia ouvir mais imperiosa que nunca. Cuidado, cuidado. Caminhas para o abismo. Decidiu-se a obedecer a esse aviso, e já tinha dado 2 passos para retirar-se, quando ouviu a voz de Carlos, que certamente escutara o estalar da areia sob seus pés. Helena. Helena. Disse, a meia voz. Ela, temendo fosse ouvida por alguns dos criados ou pelo próprio pai, não hesitou mais. Abriu a portinhola e achou-se nos braços de Carlos, que, num movimento rápido, cobriu-lhe o rosto com um lenço que parecia embebido em algum líquido asfixiante, pois imediatamente se espalhou pelo ar um cheiro acre e forte. Helena perdeu os sentidos, e o mancebo, carregando-a nos braços, montou-a no corcel que propositadamente trouxera consigo. Incontinenti, tirando do bolso um papel escrito, deixou cair junto da porta que ficara aberta. O cavalo partiu a todo galope, perdendo-se logo nas brumas da noite. Capítulo 7. Cálice de amargura. Ernesto, que acabara de sair do leito,
estava sentado junto à sua escrivaninha, ocupado em ordenar papéis, à espera que Helena, na forma do costume, fosse levar-lhe o chocolate e ao mesmo tempo depor-lhe na fronte o beijo de todas as manhãs. Olhando o relógio, viu que a hora já se tinha passado, sem que a filha aparecesse. Levantou-se para verificar se estaria doente. Abriu a porta do quarto da filha e estava vazio. Correu à janela, olhou para o jardim e não a viu em parte alguma. De repente, reparou na portinhola do muro, que estava aberta. Precipitou-se para o jardim, assaltado por cruel ideia e pôs-se a esquadrinhar o chão, murmurando. Sim, passou por aqui. E efetivamente, viam-se as pegadas diminutas dos pés de Helena, perfeitamente gravadas na areia. Seguindo-as chegou à portinhola, onde viu, com espanto, que elas se confundiam com outras maiores. Serão daquele desgraçado? Monologou, fechando os punhos com raiva. De repente, exclamou alucinado. Meu Deus, que vejo! O rastro de um cavalo. Sim. E, mais surpreendido ainda, viu destacar-se, no tapete esmeraldino da relva, a alvura de um papel. Apanhou ansioso e, angustiado, passou nele um rápido olhar. Oh! Não! Disse de permeio a um grito terrível, não! Jamais ela poderia ter me abandonado por esta forma. Foi-me roubada. Oh! Carlos de Calatrava! Maldito! Maldito sejas para sempre! E caiu redondamente, como ferido por um raio. Ouvindo aquelas exclamações, apareceram alguns camaradas que, ao ver o amo naquele estado, estendido inanimado no chão, transportaram-no ao seu quarto e ali o depositaram no leito. 1 mês esteve ele entre a vida e a morte. Quando a baronesa soube do fato, enviou mensageiros a todos os seus domínios nas províncias, aliás inutilmente, pois eles regressaram sem ter obtido em parte alguma notícia dos fugitivos. E, no entanto, eles estavam bem perto. Carlos ocultara sua presa numa casinha isolada, que alugara de plano no dia anterior e que estava situada num dos arraiais mais afastados de Sevilha. Marta correu postar-se à cabeceira do pobre Ernesto e tanto lutou que, finalmente, conseguiu vê-lo fora de perigo. Ela, porém, muito bem percebia que, se conseguira salvar aquele corpo, já não sucederia outro tanto com a alma, a qual sofrera um choque terrível. Efetivamente o coração de Ernesto sangrava dolorosamente, com a ferida que nele abrira a fuga de Helena. Grande foi o desespero desta quando, abrindo os olhos, se encontrou nos braços de Carlos, numa casa estranha. Meu Deus! Que foi feito de mim? Disse, percorrendo com a vista aquele aposento de humilde aparência. Estás a meu lado, meu anjo, nada deves temer, pois aqui nada te faltará. Esperemos ainda algum tempo. Depois iremos implorar o perdão de meu irmão e de teu pai, que acabarão por consentir em nossa união. Continuava assim, procurando justificar-se perante a infeliz vítima. Pobre de mim! Amaldiçoada por meu pai, manchada na minha honra. Perdida para sempre, exclamava a pobrezinha, torcendo os braços com desespero, em paroxismos de imensa dor. Carlos procurava consolá-la amorosamente, e tantas promessas lhe fez que conseguiu acalmá-la. Coitada! Que remédio lhe restava senão resignar-se à triste sorte? Pobre Helena! Passaram-se 6 meses e o seu coração sofreu horrivelmente. Quanto se arrependia de não ter prestado obediência à voz da consciência, que tão bem lhe avisara naquela noite fatal. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Carlos, que ao princípio não a deixava nenhum momento, agora se ausentava frequentemente, deixando-a 2 ou 3 dias sozinha naquela casa deserta. Já não tinha outro recurso senão beber, até a última gota, o cálice da amargura. Bem o percebia não ser mais amada, pois no dia em que declarara que sentia agitar-se-lhe no seio um pequenino ser, Carlos tornou-se frio e como que desgostoso com aquele acontecimento, que, a outrem, teria enchido de satisfação e alegria. Pobre anjo! Retida naquela casa, na companhia exclusiva de uma velha criada,
Às vezes tinha ímpetos de precipitar-se fora daquele cárcere. Fugir. E para onde encaminharia seus passos? Para a casa do pai, jamais. Faltava-lhe coragem para enfrentá-lo, a ele de quem indignamente manchara as respeitáveis cãs. Para a casa da baronesa, também não, porque tinha vergonha, visto que a nobre dama bem lhe havia prevenido. Jamais poria os pés naquela digna morada. Considerava uma profanação contaminar a atmosfera que Marta respirava. Não duvidava que aquela dama generosa lhe perdoaria, porém, julgava-se indigna do seu perdão. E deixava-se ficar ali, sofrendo no meio de inauditas torturas, chorando constantemente, presa de intensa aflição. A velha Doroteia procurava consolá-lo o melhor que podia, pois, realmente, sentia-se penalizada, vendo aquele pobre anjo mergulhado em tão triste desventura. Passou-se mais algum tempo e Helena estava convencida de ter sido vítima do abandono de Carlos, que, havia um mês, não aparecia. Ela também já não chorava. Seus formosos olhos ficaram secos. O suave manancial das lágrimas se esgotaram de tanto correr. Nem esse conforto já lhe restava. Doroteia não a deixava sozinha um instante, pois bem percebia que o desenlace se aproximava de um momento para outro. Um dia, Helena amanheceu muito mal. Sentia grandes dores. A criada contemplou-lhe o semblante e, vendo nele perfeitamente impressos os sintomas da próxima maternidade, começou a movimentar-se, tudo preparando para o momento decisivo. Sendo perita na matéria, estava na cozinha remexendo caçarolas e preparando tisanas quando, de repente, olhando pela janela, viu um mensageiro que se aproximava, entregando-lhe uma carta dirigida a Helena. A velha, pensando dar-lhe alguma notícia agradável, correu ao quarto da infeliz, fazendo pronta a entrega da carta. Helena abriu o envelope, que continha um maço de notas do banco e um papel escrito, que dizia: Cara Helena, sou forçado a retirar-me para o estrangeiro por tempo indeterminado. Carlos. A moça, atirando com desprezo as notas para o lado, exclamou fora de si: Poderei ter sido vilmente enganada, porém, vendida nunca. E soltando um grito estridente, deixou-se cair desfalecida nos braços da velha, que, fazendo de sua fraqueza forças, conseguiu depô-la na cama e não perdeu seu tempo. Bem viu que aquele golpe tremendo precipitava o desenlace esperado. Horas depois, Helena dava à luz um formoso menino, que, ao lhe ser mostrado pela velha, produziu na parturiente um assomo de amor maternal. A mãezinha, tomando nos braços o recém-nascido, beijou-o amorosamente, repetidas vezes, e, então, notou que ele tinha na face direita um grande sinal, exatamente igual ao que Carlos possuía no mesmo lugar. Doroteia, batize-o, disse ela de repente. Por quê, minha filha? Perguntou a criada. Isso só se faz num caso extremo, quando haja algum perigo. Este anjinho, porém, está bem sadio. Minha amiga, nós estamos bastante afastados da igreja e, se por fatalidade ele enfermar, poderá morrer sem batismo. Faça o que digo. Pois sim, filha, já que assim o quereis será batizado. E tomando uma vela passou a Helena, que, depois de acendê-la, conservou-a nas mãos, sentando-se logo na cama e levando fervorosa prece ao Criador. Doroteia contemplou-a por um instante com admiração. Ao ver a formosa criatura, cujos cabelos caíam soltos, cobrindo-lhe os ombros qual manto de ouro, de mãos juntas e olhos fixos no céu, pareceu-lhe estar contemplando um anjo em oração. Como deve chamar-se? Perguntou preparando um copo d'água. Adriano. De Mendoza, respondeu a jovem mãe. Mas, por que não de Calatrava? Nunca. Jamais. Carlos não é digno que este anjinho perpetue seu nome, uma vez que o abandonou no mesmo instante em que entrava no mundo. Pois bem, seja Adriano de Mendoza, disse a velha, e logo, deitando um pouco d'água na cabeça do recém-nascido, que dormia santamente no regaço materno, continuou solenemente. Adriano de Mendoza, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Assim seja. Concluiu Helena, com voz suavíssima qual se fora um suspiro. Havia um mês que Adriano nascera. Doroteia, contemplando a moça, via, com surpresa, que se aquele formoso corpo se ia restabelecendo, já não sucedia o mesmo com o seu ânimo, que parecia decair. Estava cada vez mais triste, mais sombria. Um dia, apenas o sol deixava ver no horizonte o disco cintilante, ouviu que Helena chamava. Correu ao quarto e ficou espreitando. Percebendo o véu de infinita tristeza que envolvia, perguntou: Que é isso, minha filha? Estás, por acaso, mal? Mal, não. Triste, sim, e muito triste. Não posso mais continuar nesta situação. Só penso no dia em que Adriano me perguntar pelo pai. Que lhe direi, santo Deus? Ah, tolinha, isso vos aflige? Pois direis que morreu. E que dirão de minha honra ultrajada? A velha não respondeu. Depois de breve silêncio, Helena continuou. Minha amiga, queria pedir-lhe um grande favor. Dizei, filha, sou todo ouvidos. Pois, eu desejava que pegasse este anjinho e o levasse à casa da baronesa. Ao mesmo tempo, entregar uma carta que vou escrever, na qual pedirei perdão à dona Marta, rogando-lhe também que me tome sob sua proteção. Que lhe parece a minha ideia? A voz de Helena, ao proferir estas palavras, tinha modulações estranhas, das quais parecia desprender-se alguma coisa sinistra, que comoveu a velha. Esta, fitou a jovem nos olhos, atentamente como se pretendesse ler neles o que se passava no recôndito de sua alma. É o melhor que tendes a fazer, respondeu. Aquela nobre dama é um verdadeiro anjo de bondade, que certamente vos protegerá. Estranho, porém, uma coisa. Por que não vai a senhora em pessoa? Helena apressou-se a responder. Tenho receio de empreender a pé esta longa caminhada. Contar-lhe o meu estado e ela mandar-me à sua carruagem. Então, quereis que vá agora mesmo? Perguntou a velha, resoluta. Sim,